Olá, amigos, olá, amigas, olá, camaradas. Esse é o Arma da Crítica Podcast, o podcast da Organização Comunista Arma da Crítica. E no episódio dessa semana, nós vamos tratar de um ponto, de um tema, de um assunto que é um dos que mais atinge e afeta a classe trabalhadora brasileira, que é a Previdência Social e, especialmente, a última reforma da Previdência feita em 2019, já sob o governo Bolsonaro e sob o comando no Congresso Nacional de Rodrigo Maia. Então nós vamos tratar desse assunto e nós vamos receber aqui para conversar com a gente a Daniele Monteiro. Daniele é advogada trabalhista e previdenciária, mas como é de praxe, né? Vou falar aqui muito pouco sobre a Daniele, vou deixar que ela mesma se apresente. Então, Daniele, quem é você? Como começou a sua militância? Como você se interessou dentro do direito por essa área da Previdência Social? Então, aí, se apresente para o nosso público aí, por favor. Boa noite a todos e todas que estão aí acompanhando mais esse podcast da Arma da Crítica. Boa noite, Renato. Muito obrigada pelo convite. Boa noite, Augusto, que também está aqui nos auxiliando. A minha militância, ela começa já por outras áreas, né? Já militei lá no direito criminal, já militei na área da infância e juventude, fui conselheira tutelar aqui na cidade de Hortolândia. E depois, já de formada, eu conheci o direito do trabalho e foi impossível não se apegar no direito do trabalho e na luta do direito dos trabalhadores, né? Acho que esse deveria ser o nome correto. E um ramo do direito do trabalho, muito, eu chamo até de primo, é o direito previdenciário. O futuro dos trabalhadores é buscar o seu descanso na previdência, né? Então, estudando esse ramo do direito do trabalho, também acabei estudando muito direito previdenciário, e hoje são as minhas duas únicas áreas de atuação, que é o direito do trabalho e o direito previdenciário. Eu costumo dizer que eu atuo na área dos direitos sociais. Direito do trabalho, direito previdenciário e atuando também na área do direito assistencial, que são os benefícios assistenciais, né? Que a gente talvez trate aqui um pouquinho, ainda que a reforma não tenha atingido, mas é importante depois abordar algumas questões. Bom, Daniele, para a gente começar então a nossa conversa, eu queria começar perguntando para você o seguinte: desde a década de 90, e a Previdência Social ela vem passando por uma série de reformas, né? Começou lá ainda com o governo Fernando Henrique, com a primeira reforma da Previdência, onde ele praticamente acabou com a Previdência por tempo de serviço e introduziu um sistema que mesclava tempo de contribuição com idade, que gerou o fator previdenciário, que diminuiu o valor dos benefícios, enfim. A gente vem assistindo um processo de contínuas reformas da Previdência. E nós temos essa última reforma, que foi feita em 2019, já sob a batuta do governo Bolsonaro, apoiado pelo Rodrigo Maia, né, que era o presidente da Câmara dos Deputados na época. E aí, essa reforma, ela acabou. A gente achava que o fator previdenciário, né, já era o fim do mundo. Eles conseguiram criar coisa pior que o fator previdenciário ainda. Então, a primeira pergunta para você é o seguinte: como que essa nova reforma, essa última reforma da Previdência, o que ela trouxe de mudanças, né, na possibilidade dos trabalhadores se aposentarem, que acabou destruindo ainda mais os seus direitos e o seu acesso à aposentadoria? Renato, essa sua pergunta já geraria o podcast inteiro, porque houve uma grande mudança no sistema previdenciário a partir da vigência da Emenda Constitucional 103 de 2019. Eu não gosto de usar muito esse termo da reforma, porque para mim não houve uma reforma, e aí aqui eu vou abrir um parênteses, houve na verdade uma destruição de direitos, né? E a Emenda Constitucional 103, ela vai causar uma mudança muito grave, não só no acesso aos benefícios, na fórmula de cálculo de benefício e todos os benefícios previdenciários. Então, ela não vai tratar só daquela aposentadoria por tempo de contribuição, ela vai atingir aposentadorias
por tempo de contribuição, ela vai atingir aposentadoria por idade, ela vai atingir pensão por morte, ela vai atingir aposentadoria por tempo de por invalidez, que agora é por incapacidade permanente, ela vai muito longe. Então, assim, a sua pergunta é muito abrangente, mas eu vou tentar aqui pincelar o que foi mais significativo, né? Como você já apontou, lá em 1998, 99, quando o Fernando Henrique tenta já introduzir uma idade mínima e o tempo de contribuição, mas foi vencido naquele contexto atual, e é aí que ele cria o fator previdenciário. Então, eu não consigo colocar uma idade limite, mas então eu coloco um fator previdenciário, onde ele vai em rede nacional chamar os aposentados que estavam se aposentando muito jovens e vagabundos, né? Então, ele vai e coloca o fator previdenciário, você vai aposentar mais cedo, uma faixa da sua aposentadoria você vai deixar para o governo. E a gente viveu de 99 até 2019, brigando com o fator previdenciário. Em 2015, a gente teve uma tentativa de mudança da retirada do fator previdenciário no governo Dilma, que foi a inclusão do sistema de pontos. Aí você tinha a opção, se você conseguisse somar os pontos vigentes daquela época, você poderia optar pelo fator previdenciário, pelo sistema de pontos, mas isso durou 4 anos, porque a partir de 2019 nós temos a vigência da emenda constitucional, que vai trazer novas regras. Na verdade, a partir da emenda constitucional 103 de 2019, passa a ser exigido a idade mínima para se aposentar. A gente não tem mais, a partir de novembro, 13 de novembro de 2019, aposentadoria por tempo de serviço ou por tempo de contribuição. Nós temos o que chamamos de uma aposentadoria programada, a antiga aposentadoria por idade. 65 anos de idade homem, 15 anos de contribuição. Ou 62 anos de idade hoje a mulher e 15 anos de contribuição. Mas como fazer, o que fazer para aquele grupo de trabalhadores e trabalhadoras que já estavam no sistema contributivo? Nós não poderíamos aplicar essa aposentadoria programada para todo mundo. O que fazer com todo esse grupo que já está contribuindo e que vai sofrer as sequelas da nova sistemática? Então, criou-se 5 regras de transição. Então, olha, para você que já está no sistema, próximo a se aposentar, eu coloco aqui algumas regras que que eles chamaram de regra de transição. Se você atingir algumas dessas regras, você pode se aposentar. Só que essas regras de transição é agressivas da mesma forma. O que levou a aposentar a trabalhadores e trabalhadoras que estavam há 1 ano, 2 anos para se aposentar, a trabalhar mais 4, mais 5, e muita gente até mais 10. Se a gente considerar que aquela pessoa estava com 55 anos, um homem, e 33 anos para se aposentar, ele vai ter que só se aposentar com 65 anos, e isso vai somar o tempo de contribuição 40 anos. Então, assim, ela foi grave para todo mundo, ela não salvou ninguém. Fora isso, temos a sistemática de cálculos, que reduz muito o valor do benefício. Todos os benefícios previdenciários passam, a partir de 13 de novembro de 2019, com um valor de 60%. Então, você vai pegar todo o período contributivo a partir de julho de 94, porque agora essa regra não está mais numa regra transitória que a gente tinha antes, está na lei. Então, todas as contribuições a partir de julho de 94 entram no cálculo de benefício, sem eu ter o direito de excluir 20% daquelas contribuiçõezinhas menores que às vezes prejudicavam os cálculos, e você sai com benefício 60%. Isso foi muito grave. Se a gente pensar num contexto de pandemia, porque a reforma entra em vigência, né? Em novembro de 2019, em 2020, a gente vive aquele contexto de pandemia grave, com um número gigantesco de mortes logo no início, muito maior em 2021, o número de pessoas que foram impactados pela reforma, porque a partir de novembro de 2019, a pensão por morte passou a ser 60% do salário de benefício, considerando 10% se tiver mais algum ente da família como dependente. Só que antes da reforma, se eu sou uma companheira, meu companheiro faleceu e eu tenho 3 filhos,
eu vou ganhar a pensão dividido com meus 3 filhos. Na possibilidade dos meus 3 filhos irem completando a maioridade civil, a cota deles passava para mim, até eu ficar com 100% da pensão. Essa era a sistemática antes de 13 de novembro de 2019, agora não. Se eu tenho 3 filhos, a pensão por morte vai ser 60% para um, 10% para cada mais um, então vai ser 90%. A partir do momento que eles completam a maioridade civil, essa cota parte não volta. Então, aquele último que ficar, vai ficar com 60% para o resto da vida. Isso foi muito significativo. Muitas pessoas que sofreram as perdas de companheiros e companheiras no momento da Covid levaram um susto na hora da concessão da pensão por morte, porque não deu nem tempo para discutir isso. E esse tema foi recentemente julgado pelo STF, que diz que está correto o cálculo, então já está sacramentado, né? Então, assim, houve muitas mudanças, Renato. Por isso que eu disse que a sua pergunta é tão abrangente, eu ficaria aqui respondendo só ela, mas só para você ter uma noção de quanto que prejudicou o alcance das pessoas para ter acesso aos benefícios por aposentadoria, seja ela por tempo de contribuição, todas essas regras que a emenda constitucional trouxe. Você falou de que essa reforma, você não chama de reforma, né? Chama corretamente, inclusive, de destruição de direitos, mas, enfim, vamos tratar aqui como uma reforma. Você falou que ela não impacta só o sistema de aposentadoria, né? De uma forma ou de outra, ela impacta também outros benefícios previdenciários, porque a previdência não é só o benefício de aposentadoria, né? Você tem o B31, que é auxílio-doença, tem o B91, que é o auxílio-acidente, tem o B94. Essa reforma, ela de algum modo também impactou esses benefícios, também impactou os benefícios assistenciais, como o BPC, ela também atingiu a possibilidade, o acesso a esses benefícios e nos seus valores também? A emenda constitucional 103, ela atingiu os benefícios previdenciários, e são os benefícios por incapacidade. Ela trouxe uma nova terminologia, a gente acaba com os auxílios doença, aposentadoria por invalidez, passando agora a ser chamados por benefício por incapacidade temporária ou benefício por incapacidade permanente. Ela atingiu a pensão por morte, como eu acabei de falar. Ela não atinge o auxílio-acidente na sua qualidade de segurado, porque isso já teve uma mudança em 2019 mesmo. Nós tivemos uma mini-reforma, que é pela lei 13.000, eu tinha até um número da lei aqui recentemente, 13.846 de 2019, que já traz uma mini-reforma ali nos benefícios por incapacidade, ele traz uma mudança no benefício de auxílio-acidente, mas no que eu vou usar essa terminologia até para os que estão nos ouvindo, o que a reforma vai impactar nos benefícios por incapacidade? Como eu estava falando, a fórmula de cálculo trazida pela emenda constitucional 103 vai impactar no benefício por incapacidade de natureza acidentária ou de qualquer outra natureza. Então, a pessoa que vir a se aposentar por invalidez, por uma doença, seja por diabetes e sua consequência pela diabetes, é muito bom, eu vou pedir um parênteses aqui, as pessoas que vão nos ouvir depois, é importante sempre ter em mente, o que gera a concessão do benefício não é a doença, mas assim a incapacidade decorrente da doença. Então, não é a diabetes que vai gerar um benefício por incapacidade, mas sim uma consequência, como uma amputação de algum membro, perda de visão e tantas outras consequências, né? Então, a pessoa que venha a ter a concessão de um benefício por incapacidade permanente, antiga aposentadoria por invalidez, por uma doença, por um acidente que não seja decorrente de trabalho, o seu benefício vai ser 60% do salário. Então, já é diferente. Antes era 100%. Antes, o cálculo era 100% do benefício. Então, hoje faz o cálculo. Se no cálculo o seu benefício daria 2.000, você vai ganhar 60% de 2.000. Lógico, limitado no salário mínimo, porque nenhum benefício previdenciário pode ser pago abaixo do salário mínimo. Se essa aposentadoria
por invalidez, hoje denominada por incapacidade permanente, for decorrente de acidente de trabalho, então ela vai ser 100%. Então aí a importância hoje de se buscar o enquadramento de doenças ocupacionais como acidente de trabalho. A gente vive, já isso é histórico, o sucateamento das relações de trabalho e quanto que esses acidentes, essas doenças ocupacionais não são notificadas no sistema da Previdência. Então, hoje as pessoas, uma surdez, muito importante as pessoas buscar relacionar aquilo com a atividade, porque vai impactar no valor do benefício. Se é uma surdez por algum outro problema que não seja do trabalho, ele vai sair com benefício de 60%. Se ele consegue relacionar com a atividade laboral, é 100%. Então, é muito importante hoje as pessoas buscar, até mesmo um câncer. Um câncer pode ser relacionado a várias atividades laborativas. Até mesmo estresse pode causar, né? Tantas outras doenças. Então, é muito importante hoje as pessoas buscarem, porque a reforma trouxe essa nova fórmula de cálculo, que então é muito importante, tá? Outra consequência é buscar relacionar aquele óbito se decorreu de uma doença relacionada ao trabalho, porque toda a pensão por morte, ela vai ser feito um cálculo conforme se a pessoa estava aposentada, 60% do benefício, ou se na data do óbito fazia uma simulação, se ele não estava aposentado, uma simulação de aposentadoria por invalidez. Então, se aquela doença ela é decorrente da atividade laboral, aquela pensão tem que ser 100%. Porque não está relacionada à atividade? Então, olha o impacto que vai vir também. Então, assim, hoje, o estudo do meio ambiente de trabalho é fundamental na hora de requerer um benefício previdenciário. Então, as pessoas que antes ficavam, será que enquadra, será que não enquadra? Não importa muito, hoje ela é fundamental, porque trouxe. No tocante ao benefício assistencial, aqui, que muita gente aí vai chamar de LOAS, mas é o benefício de prestação continuada, né, o PPC, não trouxe impacto. Continua as regras vigentes anteriores, que é 1/4, né, o Estado, a Constituição não traz essa terminologia foi trazida pela lei orgânica, né, estado de miserabilidade, e aí eu acho que é um outro momento para a gente discutir isso daqui, o que é estado de miserabilidade. A idade, a pessoa ser idosa, né, a partir de 65 anos, então também não considera a caracterização de idoso como o estatuto, trouxe uma idade superior, ou uma incapacidade acima de 2 anos. Então, a emenda constitucional 103 não mudou essas regras que já eram vigentes antes. Então, ainda está vigente. São esses 2 critérios para concessão de um benefício assistencial. Idoso, acima de 65 anos, ou uma incapacidade, né, alguma doença acima de 2 anos. E considerar também a renda per capita da família, que hoje deve ser um salário mínimo, aí 1/4 de um salário mínimo. Então, a gente imagina aí uma família de um pai, uma mãe, 2 filhos, essa família tem que sobreviver de um salário mínimo para ter direito a um benefício de prestação continuada. A reforma, nesse ponto, não trouxe nenhuma mudança. Daniele, bom, a gente sabe que no capitalismo, né, os graus de exploração eles são diferentes quando você tem um corte, muitas vezes geracional, étnico e de gênero. No caso das mulheres, como que essa reforma ela atingiu as trabalhadoras que têm, né, que têm aí a sua perspectiva de se aposentar? Como que essa reforma impactou a vida das mulheres trabalhadoras? Eu costumo dizer que ela não poupou as mulheres. A gente vem dentro de um governo machista e não poupou as mulheres. Ela foi muito mais grave na medida que ela exige muito mais tempo para as mulheres. Na hora que a gente vai analisar as regras de transição, a própria regra de transição do sistema de pontos, que está lá previsto no artigo 15 da emenda constitucional, ela vai exigir que a mulher tenha 30 anos de contribuição e o homem 35, mas a idade
somada tem que ter a mulher 86 pontos e o homem 96. Só que esse ponto ele vai se aumentando a partir de janeiro de 2020, passando a cada ano, exigir um limite de ponto para homem e um limite de ponto para mulher. Até que a mulher atinja 100 pontos e o homem atinja 105 pontos. Aí você pode pensar, então ela foi mais grave para o homem, está exigindo 105 pontos do homem e melhor para a mulher, porque está exigindo só 100? Não. Porque do homem ele já estava exigindo 35 anos de trabalho. O homem vai completar esses 105 pontos em 2028. A mulher só vai conseguir completar os 100 pontos em 2033, 5 anos depois do homem. Outro ponto que é muito grave foi quando a gente vai tratar em outra regra de transição, quando vai exigir de tempo de contribuição mais idade. Ele vai exigir da mulher 30 anos de contribuição e 56 anos de idade. Do homem também 35 anos de contribuição e 61 anos de idade. E aí ele também vai aumentando meio ponto a cada ano até o limite de 62 anos para a mulher e de 65 anos para o homem. O homem consegue atingir, dentro dessa nova regra, os 65 anos em 2027. A mulher só em 2031. Você vê como ele foi aumentando muito mais o tempo da mulher. A mulher já vem de um histórico que já demorava muito mais para atingir as regras anteriormente exigentes para a aposentadoria. Porque o mercado de trabalho sempre foi muito mais gravoso para a mulher, sempre foi muito mais dificultoso. A mulher tem muito mais lapsos de desemprego, por conta que muitas vezes precisa se ausentar do mercado de trabalho para realizar as suas atividades de cuidado, seja com o ente familiar, é a mulher que sempre vai acolher aquele ente familiar, os filhos, o desemprego para a mulher é sempre muito mais presente, a terceirização, se a gente for analisar, o número é muito maior de mulher, logo é sempre um trabalho muito mais transitório. Então sempre foi muito mais difícil para a mulher contribuir pelos tempos que já eram exigidos. E hoje ficou muito maior ainda. Afastou mais a mulher, dificultou muito mais a mulher de conseguir esse benefício. Então, ela, de fato, dentro de um governo machista que a gente tinha no momento, não ia deixar de poupar as mulheres, né? E foi muito mais gravosa, com certeza. E nesse sentido, a gente tem a situação de milhões de trabalhadores ou milhares de trabalhadores que têm enfrentado nos últimos anos, né, a dificuldades em fazer as perícias médicas por causa da fila na Previdência. Como que é esse cenário, né, de ter que lidar com essa situação e como que tem sido, né, a resposta do atual governo? Porque os sindicatos, né, os sindicatos dos trabalhadores na Previdência, né, o Sinsprev, ele tem acusado um desmonte também, né, da Previdência Social. Falta de contratação, falta de médicos peritos, falta de mais funcionários. Então, queria que você abordasse um pouco esse cenário, né, da própria estrutura do INSS. Como que ele foi impactado por esse desmonte, né, justamente do órgão que é responsável por atender e por garantir os benefícios, e como que tem sido pensado aí pelo atual governo a solução desse problema, que são milhões de pessoas aguardando alguma decisão acerca do seu benefício. De fato, Renato, o atual governo não tem atuado de uma forma a diminuir a fila da perícia médica. E não é só da perícia médica, até mesmo da análise dos benefícios requeridos, né? A gente, desde 2013, até muito antes, a Previdência vem perdendo servidor, não tem tido reposição, vem perdendo, os servidores estão se aposentando e não tem tido uma reposição eficiente. Houve um tempo atrás, aí eu não vou me lembrar o ano correto, que houve até um incentivo que aqueles que estavam prestes a se aposentar, os servidores que estavam prestes a se aposentar, ficassem mais um tempo, com isso receber algum aumento, alguma coisa.
Mas para se pensar em fazer concurso, em repor aquilo, nada foi feito. Isso vem desse governo atual, que já era anteriormente, né? Alguns anos atrás. Então, é uma longa luta pelo salvamento, para salvar a Previdência Social, o sistema que atende a população. Atualmente, a fila da Previdência Social, por perícia médica, eu estou olhando aqui, Renato, é gigantesca. A gente tinha aí mais de 1 milhão de pessoas, mais de 600 mil pessoas, para eu não falar 1 milhão e está errado, mas tinha muito mais de 600 mil pessoas esperando a realização de perícia médica. O que o INSS fez foi, editou uma portaria possibilitando que os segurados, ao requerer o benefício por incapacidade, junte documentação médica, e essa documentação médica com alguns requisitos, então deve ter lá o CID corretamente, o CRM do médico, data da emissão, o nome do médico legível, tudo direitinho. Na hora de ir lá pelo sistema eletrônico, requerer um benefício por incapacidade, juntar lá esses documentos médicos e vai ser analisado por um servidor que, preenchido os requisitos, vai conceder o benefício pelo tempo ou que o atestado indicar, ou pelo tempo que a legislação lá coloca hoje como limite. Legislação essa alterada em 2019, como eu tinha falado anteriormente, pela mini-reforma. Só que essas pessoas, a maioria dessas pessoas, quando a gente fala em Previdência Social, a gente tem que falar a nível Brasil. A gente não pode falar a nível Campinas, a nível Cambuí. A gente tem que falar a nível Brasil, a nível periferia do Brasil. Como que essas pessoas que não têm acesso aos mecanismos eletrônicos adequados, não entende bem dessa coisa de internet, de digitalizar, transformar um documento num tamanho exigido pelo sistema, vão conseguir cumprir esses requisitos. Então, as pessoas estão encaminhando a documentação, estão tendo benefício indeferido, mas por que não tem capacidade? Não, porque não cumpriu os requisitos que aquela portaria exigiu. E com isso, eu tenho uma diminuição da fila, porque aquele benefício foi analisado. A partir do momento que aquele benefício foi analisado, aquele cara saiu da fila. Eu vou diminuindo a fila. Isso é muito grave. E as pessoas que não têm anexado os documentos vão aguardar perícia. Perícias essas que estão demorando há meses. As pessoas que estão anexando a documentação corretamente também estão aguardando há meses o resultado dessa análise documental. Esse sistema não foi suficiente para diminuir a fila. O que o governo tem feito e fez recentemente aí é, mais uma vez, pagar incentivo para os servidores, pagar um plus, ou seja, o governo tem colocado a exploração da força de trabalho do servidor como prêmio para concessão para análise de benefícios. Então, quando não diminui a fila, é porque o servidor não quis aderir, é porque o servidor não quis fazer hora extra, aí a culpa é do servidor. Não é de um sistema falido, que não se alterou. Não se alterou no governo Lula, não se alterou no governo Dilma, não se alterou no governo do Temer, não se alterou no governo do Bolsonaro. Estamos aqui com o problema cada vez mais grave. Todos esses governos têm olhado para essa situação, deixa tocar, vamos ver até onde dá. Não tem mais como, não tem. A única coisa, não adianta mecanizar, não adianta trazer esse processo de digitalização, tudo é bonitinho, digital, high-tech, não adianta. É fundamental a contratação de servidores. O governo Bolsonaro tentou trazer aquela coisa dos aposentados e tantas outras coisas, não adianta. A contratação de servidores, ela é urgente. Somente um novo concurso com número suficiente é capaz de diminuir a fila. Se não houver esse olhar, não vai se diminuir fila. Não adianta portaria, não adianta programa, não adianta nada. Porque do outro lado não tem número, não adianta máquina, eu vou colocar ponto de digitalização em tudo quanto é cartório, em tudo quanto é lugar, a pessoa não vai sofrer. Do outro lado tem que ter um servidor para analisar o documento. Atrás da máquina é um servidor para analisar aquele benefício que está sendo requerido. Então, se não há
um incentivo, se não há contratação e se não há condições adequadas para o servidor trabalhar, também não tem como. Porque os servidores que estão trabalhando sobrecarregados, com máquinas sucateadas, sistema precário, não tem como. O que isso tem levado? Qual é talvez a política do governo? O governo Lula, nos seus governos anteriores, foi um dos governos que mais intensificou a terceirização. Se a gente analisar o segundo governo Lula, que a gente teve um impacto no desemprego significativo, se a gente for considerar, tinha lá 4% de desemprego, mas qual era a ocupação? É emprego precarizado, é terceirizado. Então, todo esse déficit da Previdência, todo esse déficit no serviço da Previdência, a ideia é terceirizar, é entregar isso para uma terceirização. O governo Bolsonaro já queria entregar os benefícios por incapacidade para as empresas e bancos. Não seria mais o governo que iria analisar, seria a empresa, se a empresa considerasse aquela pessoa capacitada, incapacitada era um banco que ia pagar por um período X. Isso não passou. Mas a ideia talvez é colocar terceirizados daí. Aí a gente já vai sofrer um grave prejuízo, assim, de dimensão incalculável. A gente está vendo quantos de aposentados idosos sofrem com fraude em seus benefícios por conta de empréstimos fraudulentos. Imagina uma empresa terceirizada atrás disso daí, eles gerindo tudo isso. Vai ser o fim, né? Então, é uma coisa muito louca. O governo atual não tem, de fato, atuado com interesse a atender as demandas do sindicato, dos servidores do INSS, não tem olhado para essa questão, o que é muito grave. E quem sofre a consequência de tudo isso são os segurados, são os dependentes desse sistema. Eu queria que você explorasse um pouco mais, né, o que você acabou de falar, que são os interesses privados por trás de todo esse processo de reforma, de mudança, de destruição da Previdência Pública. Né, você citou aí que no governo Bolsonaro a intenção era repassar as análises dos benefícios, né, se não de todos os benefícios previdenciários, pelo menos de alguns deles, para que empresas privadas analisassem, né, bancos inclusive. Eu queria que você explorasse um pouco mais, dentro da sua experiência aí como advogada na área previdenciária, quais são os interesses privados envolvidos na destruição da Previdência Pública no Brasil? O que está por trás de toda essa reforma? A gente sabe que tem um processo de ajuste ultraliberal, né? Que para os ultraliberais todas as reformas ainda são pequenas, né? Nunca se reformou o necessário, se não deu certo uma mudança na Previdência porque ela não foi tão profunda como deveria ser. Enfim, esse que é o discurso dessa gente. Então, mas do ponto de vista mais de interesses empresariais, né, para além desse discurso ideológico da questão da privatização, o que está por trás dessas mudanças? Quem está ganhando com todo esse processo de desmonte da Previdência Pública no Brasil? Olha, Renato, dentro do governo Bolsonaro, tentou-se trazer essa questão da análise de benefício por incapacidade, mas ficou muito ali, claro, a ideia de ter já de cara um sistema paralelo, né? O Guedes queria trazer aquele sistema que ele colocou lá no Chile, das previdências complementadas, previdências privadas, os bancos começaram a vender previdência privada quase que na feira, acreditando que isso seria um boom. Nós vivemos no nosso país, é o único país quebrado, mas que toda empresa privada quer comprar, né? A gente vive isso, né? O metrô, recentemente, uma greve contra a privatização, muito necessária, essa paralisação. Um sistema falido, quebrado, mas que toda empresa privada se bate para quebrar. E a Previdência Social não seria diferente. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ver que no nosso país, a gente, além de não ter a cultura de contribuir com o futuro, nem pelo sistema público,
Agora, se a gente analisar dentro do novo mercado de trabalho, onde as pessoas não têm condição de contribuir com a previdência pública, como irá contribuir com uma previdência privada? Então, a ideia é os bancos, de fato, não perdem, né? O sistema financeiro aí, essas grandes empresas financeiras aí, não deixam de olhar para a previdência social, para o caixa da previdência social, que é um caixa muito significativo, eles querem gerir esse caixa assim, mas ciente de que não vão ter um grande número de contribuintes, mas vão ter um grande número de recolhimentos, porque a previdência social, a contribuição não vem só do contribuinte trabalhador, né? Ela vem de outros meios também. E aí, se você entrega o caixa da Previdência, você não entrega só do trabalhador, você entrega todo para essas instituições financeiras administrar. E a lógica é essa, talvez é demonstrar como o sistema público não funciona, e aí vem o coro de que deve privatizar onde tudo vai ser melhor. E é muito engraçado, porque a gente vai para o senso comum, as pessoas vão, mas privatizar é bom. Você viu o telefone? Privatizou, todo mundo tem acesso. As pessoas não conseguem analisar que as pessoas hoje têm acesso à telefonia, e hoje à telefonia móvel, porque é uma consequência do mundo, da modernização, das coisas que estão acontecendo. Não é por conta da privatização, porque é muito pior. Hoje a gente tem uma telefonia de serviço ruim e caro pra caramba. Se todo mundo tivesse acesso, talvez antes ainda prestado por um serviço público, talvez fosse um pouco melhor, não sei. Mas o sistema, a ideia é essa, é demonstrar o quanto que o Estado não consegue prestar aquele serviço, então vamos deixar isso mesmo quebrar, vamos deixar isso mesmo falir e entregar para o sistema privado, entregar para os bancos. Só que aí vai ser um caos. O governo vai, ao mesmo tempo, assumir para ele um passivo da assistência social tremenda. Já está assumindo com as novas formas de trabalho que ele vem incentivando. Se a gente olhar para o mercado de trabalho hoje, a gente tem muitas pessoas cada vez mais trabalhando por conta própria, e aqui eu vou abrir aspas, os falsos empreendedores, né? Os Uber, os Rap, né? Várias pessoas hoje aí lutando por si próprio, né? São os patrões de si mesmo, como assim alguns sociólogos costumam dizer, e não estão contribuindo com a Previdência Social. Ainda que essas pessoas possam contribuir numa alíquota menor, que é a alíquota do MEI, que vai pagar aí 5% de um salário mínimo, que não vai dar aí hoje R$ 64, as pessoas não estão contribuindo, não está sobrando para isso. Você acha que as pessoas vão conseguir contribuir para o banco? Não vão contribuir. Vão chegar na sua idade já futura, 65 anos, vão bater na porta da assistência social. Por isso que tem um projeto que isso estava muito forte no governo Bolsonaro, não passou, mas eu não sei se nesse governo não se reacende do benefício de prestação continuada ser pago igual ao Bolsa Família. Porque é um grande número futuramente, e num futuro não muito distante, vai bater na porta da assistência social, aonde o benefício de prestação continuada vai ser a única renda dessas pessoas. Porque as pessoas não vão conseguir trabalhar até 65, 70 anos. Porque hoje elas estão trabalhando uma carga horária de 12, 14 horas. Você acha que essa pessoa vai ter saúde para trabalhar com 70 anos? Não vai. Então vão bater. Então, olha, eu preciso transformar esse benefício assistencial de um salário mínimo em Bolsa Família. Dou aqui um incentivo numa casa, nesses programas, outros aí, mas qual é a renda de um Bolsa Família? Não passa de R$300. Uma ou outra pessoa vai ganhar uns R$600, mas a faixa é de 100 e pouco até 300. Então, entregar para um sistema privado é também assumir para si um passivo que não vai se dar conta. E o sistema privado está ciente disso, mas ele quer mais gerir. Ele sabe que ele não vai conseguir atrair um grande número de pessoas, porque as pessoas não têm dinheiro. Ainda que aqueles que têm um pouco, é pequeno, não é muito. A gente pode viver um caos social aí.
Daniel, e tem como uma iniciativa, né, de movimento do movimento sindical, de alguns setores do movimento social, junto com pesquisadores, né, da academia que atuam nessa área da sociologia do trabalho, com juristas da área do trabalho, lançou a campanha do Revoga Já, que envolveria tanto a revogação da reforma trabalhista como a revogação da reforma da Previdência. Como o nosso assunto aqui é a Previdência, a reforma da Previdência, como que você imagina, né, como que você vê numa hipótese, né, de revogação da Previdência Social, das reformas que foram feitas em torno da Previdência Social, quais seriam os pontos prioritários para os trabalhadores recuperarem os seus direitos? Ou seja, nós temos que... Porque quando se fala em revogação, se pensa muitas vezes em retornar ao sistema anterior. Mas o sistema anterior também tinha os seus problemas graves, né? Como é o caso, enfim, dos diversos instrumentos, né? Como o fator previdenciário, que dificultava o acesso à aposentadoria e reduzia os valores, né, das aposentadorias. Então, como que a gente pode, né, e você participou da campanha do Revoga Já, como que a gente pode pensar uma revogação da reforma da Previdência, mas que também não seja uma revogação que volte para uma coisa que a gente também não quer, né, mas que avance no sentido de garantir os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras? Ô, Renato, esse movimento do Revoga Já começa assim, logo no início do atual governo, pelo movimento da academia e alguns juristas do direito do trabalho, e depois já no movimento, já caminhando, tentaram levar junto a bandeira do Revoga da Previdência também, mas o que eu tenho visto caminhar aí é mais a bandeira do Revoga Já da legislação que trouxe alterações na legislação do direito do trabalho. Eu tenho umas ressalvas com esse movimento do Revoga Já, porque como você mesmo apontou, revogar para quê? Para voltar ao que era antes? Não dá, estava muito ruim. Não vai adiantar muito, né? Não sei, ainda que a gente, como eu apontei aqui, ainda que a reforma da Previdência foi muito pior do que o sistema de fator previdenciário, mas também já estava muito ruim naquele sistema lá, porque a gente tem que ver a dificuldade que estava de caracterização das atividades especiais. Essa também é um ponto que a reforma da Previdência agravou bastante, mas a gente já estava muito ruim lá. Então, eu parto do princípio da gente, de fato, fazer uma reforma. Eu prefiro usar o slogan do reforma, vamos fazer uma reforma. E aí a gente tem que pensar que reforma é sempre pro positivo. Ainda que a reforma não saia 100% no positivo, mas a ideia foi essa, a ideia foi para o bem. Porque a reforma da Previdência, mesmo da trabalhista, ela nunca foi usada num discurso para beneficiar o segurado da Previdência Social ou o trabalhador. Ela sempre foi num discurso de reduzir o gasto do Estado. A reforma da Previdência não foi nesse discurso. Vamos se fazer uma reforma para melhorar as condições de vida dos aposentados, para melhorar o acesso aos benefícios previdenciários a quem a dele precisa. Não foi esse o discurso. Tentamos fazer dessa forma e não deu certo, então precisamos ajustar. Esse é o conceito de reforma. Você vai fazer uma reforma na sua casa para que ela fique melhor. Não deu certo, mas a sua ideia era ficar melhor. Mas o princípio, o objetivo, a luta, o discurso da reforma da Previdência foi: precisamos diminuir os gastos, precisamos tirar privilégios. Todo o discurso para que se a pensão por morte ficasse na alíquota de 60% do valor do salário mínimo era retirar privilégio. Você pega as pautas, você pega os discursos da época, precisamos retirar privilégio. As mulheres estão ficando com 100% do salário que o cara tinha, que o companheiro dela tinha. Isso é um privilégio. Precisamos aumentar aqui o tempo de contribuição, porque as pessoas estão se aposentando cedo. É um privilégio. E quem estava se aposentando cedo?
As pessoas já estavam se aposentando mais tarde. Há muito tempo, cumprir o tempo de contribuição que é exigido desde 98, 35 anos já estava difícil. Porque hoje você não consegue mais ficar tanto tempo no mesmo trabalho como era antigamente. As terceirizadas, você fica um tempo aqui, você fica um tempo ali, fica um tempo desempregado, já estava difícil. Então, que privilégio. Então, eu advogo da tese de que temos que, de fato, fazer uma reforma. E reforma para melhorar, para corrigir todas as distorções que foram realizadas dentro desse discurso de reforma que não foi reforma. E aí entra a Previdência, entra a trabalhista. Mas, vamos revogar para voltar no que era antes, e o que era antes a gente tenta modificar? Não dá. Esse caminho não dá. Então, vamos fazer uma reforma, mas uma reforma que privilegie e que tem como princípio basilar a melhora no acesso das pessoas que precisam da Previdência. Então, uma renda mensal adequada para as pessoas que perdem seus companheiros e companheiras. Muitas pessoas vão receber essa pensão por morte na hora que mais precisa dessa renda, já com idade avançada. Imagina uma família, um casal, 2 pessoas aposentadas com salário mínimo. Aquela família é composta por 2 salários mínimos. A pessoa precisa de medicamento, às vezes paga aluguel, às vezes ajuda aqui, ajuda ali. Um desses morre, essa pessoa vai passar a ter um salário mínimo e um pouquinho mais do meio. A diferença é muito grande. No custo de vida que está hoje, ainda que a gente teve algumas poucas ações na cesta básica, isso vai impactar. Isso no governo passado foi tido como privilégio. O STF recentemente diz que essa reforma foi justa, porque vai de encontro com o que hoje é aplicado na Europa, olhando para a Europa, não olhando para nossas realidades atuais, Brasil. Então, eu não advogo do discurso de revoga, eu advogo do discurso de reforma. Vamos reformar, e reformar para melhorar. Ou seja, na sua opinião, teria que ser uma reforma que ampliasse direitos, e ampliasse direitos olhando para a realidade da classe trabalhadora brasileira, que é uma realidade bem diferente da europeia, né? Porque aqui no Brasil, a gente começa a trabalhar com 13, 14, 12, 15 anos de idade, né? Essa que é a reforma, no caso, essa que você fala no Brasil, teria que ser uma reforma que tivesse isso como foco, né? Que olhasse para essa realidade da nossa classe trabalhadora. Sim, Renato, sim. A gente tem que fazer uma reforma que assegura os direitos. Eu nem usaria, achei interessante você usar do termo de ampliar, eu usaria do termo de assegurar aquilo que nós já temos. O próprio artigo 201 da Constituição, que sofreu alteração aí com a emenda constitucional 201, ela vai dizer muito clara que é para atender quanto dela precisar em caso de morte, em cobertura de doença. Então, é para quando precisar. Eu tenho que assegurar o acesso e para quem dela precisa. Eu não preciso nem ampliar, porque o direito já está lá. É todo um movimento que se faz, é todo um arcabouço jurídico que se faz para desviar, para não aplicar aquilo que já está lá. Olha o artigo 7º da Constituição Federal, vigente desde 1988, o quanto que a gente luta até hoje para aplicar o inciso 1 lá. Para se aplicar a carga horária de 8 horas diárias, 44 horas semanal. É uma luta desde então. 35 anos a Constituição fez esse ano. E a gente ainda briga nos processos trabalhistas por horas extras. Então, eu não digo nem ampliar, é aplicar o que já existe. Se a gente aplicasse o que já existe, já seria, assim, fundamental. Porque a gente tem uma legislação que protege tanto os trabalhadores e trabalhadoras e protege tanto os dependentes da Previdência Social, que na qualidade de dependentes, como os segurados e seguradas. Nós temos uma legislação que protege, nós só precisamos que ela seja aplicada na sua essência e que sejam realizados mecanismos que assegurem. Quais são os mecanismos que vão assegurar essa aplicação? Aí eu volto na discussão lá dos servidores do INSS. Eu tenho que ter um sistema que funcione. Então, eu tenho que ter servidor capacitado, eu tenho que ter um servidor
remunerado, eu tenho que ter um servidor com condições adequadas de trabalho para analisar aqueles benefícios que a lei assegura, dar uma assistência adequada para aquele que vai lá buscar pelas informações e requerer esse benefício. Hoje, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade, essas aposentadorias são todas requeridas eletronicamente. Você acha que essas pessoas têm noção do que é isso? Nem todo mundo sabe entrar no meu INSS. Eu atendo pessoas que não sabem. As pessoas no Brasil, as pessoas acham porque a tia fala no Zap, a tia já comanda todas as técnicas da digitalização, do mundo digital. Meu Deus, a tia só sabe falar no Zap. E por áudio ainda, que se pedir para a tia digitar, ela não sabe. Porque não foi, gente. A gente não está preparado para isso. E isso a gente está falando dentro do estado de São Paulo. Vamos analisar isso, periferia do Brasil afora. Então, eu tenho que ter mecanismo. Todos os benefícios hoje requeridos eletronicamente, as pessoas não sabem requerer. As pessoas não sabem preencher os requisitos, as pessoas não sabem enviar o documento, não sabem o tamanho que é. Benefício por incapacidade, tem prazo certo para requerer prorrogação. Se não requerer naquele prazo, perde. Você acha que as pessoas têm capacidade? E as pessoas, sabe como as pessoas são informadas disso? Por portaria. A gente não lê. A não sei quem advoga nessa matéria, não lê a portaria. Você acha que um segurado vai ler a portaria? Para saber dos seus direitos? Então, a gente já tem os direitos. O que a gente precisa são de mecanismo que aplique e que assegure e que dê acesso para as pessoas, porque até o acesso a esses direitos as pessoas estão tendo que ser cerceado. Na medida que a gente tem que pensar que em 2002, aí você pode me corrigir, que foi dentro do governo Lula, que a gente teve um programa Luz para Todos, porque na década de 2000 não existia luz para todos no nosso país. Aí, quando teve o tempo da pandemia, quando foram pedir aquele benefício emergencial, o número de pessoas nas filas da Caixa Econômica tentando pedir, porque não tinha mecanismos eletrônicos para pedir. No máximo, tinha um celular que não atendia as necessidades. Então, a gente vive um número de pessoas muito carente de mecanismo para requerer benefício. Então, por isso que eu falo, além da reforma de assegurar o efetivo direito que já tem, retirando todas essas armadilhas criadas, também reformar o sistema de forma a assegurar que as pessoas tenham acesso à informação e ao requerimento desses direitos, o que hoje, dentro do sistema previdenciário, nós não temos. Daniela, e uma última pergunta para a gente encerrar qual é o papel, então, que as organizações representativas da classe trabalhadora, né, notadamente os sindicatos, teriam nesse processo de, enfim, fazer valer o que minimamente já está consolidado na legislação? Porque, pelo que você falou, quer dizer, a gente tem todo um arcabouço jurídico que defende, né, ou que dá alguns princípios, pelo menos, para garantir os direitos, mas, ao mesmo tempo, esses direitos eles são sonegados, você não dá instrumentos, né, como um sistema de previdência que funcione, né, que tenha funcionários para atender, enfim, você esvazia a possibilidade de acesso a esses direitos, não dando condições para que esses direitos sejam acessados e efetivados. E aí vem a pergunta, né, assim, que papel que cumpriria ou que deveria cumprir o movimento sindical, principalmente, e outras organizações, os partidos de esquerda, na efetiva garantia, né, do acesso à previdência pública e aos benefícios previdenciários? Qual seria o papel que eles têm, se eles estão cumprindo esse papel hoje na realidade atual? Os sindicatos, Renato, poderiam começar a atuar na construção desse caminho, olhando para aquele trabalhador que ele já teve esse distanciamento do acesso ao benefício. Então, eu não posso mais olhar para esse trabalhador com os olhos de agora, eu tenho que olhar com os olhos do futuro. Então, eu tenho que lutar por uma manutenção no trabalho,
para que ele atinja o seu benefício lá na frente. Eu tenho que lutar pelos PPPs, porque até 12/11/2019, aquelas características de atividade especial ainda vale brigar no judiciário. Isso traz um impacto tremendo na hora de analisar um benefício, analisar um tempo de contribuição. O sindicato pode começar a fazer esse papel que o governo não tem se preocupado de fazer, de informação, né? Trazer as informações, de acompanhar os ambientes de trabalho, porque hoje doença ocupacional é fundamental na hora do cálculo do benefício por incapacidade. Então, o sindicato hoje tem que olhar para esse trabalhador com o olho da Previdência Social. A gente sabe que o sindicato faz as lutas no que tange a campanha salarial, alguns direitos, né? Se vai ter insalubridade, algumas atividades está lá na convenção, vamos brigar por PLR, tem alguns direitos ali que o sindicato vai brigar, faz toda a sua campanha, faz toda a sua luta no direito do trabalho. Agora ele vai ter que olhar para o direito previdenciário. Ele não pode mais deixar esse trabalhador carente de informação. Então, eu tenho que brigar agora, e para mim deveria sempre, brigar pela manutenção. As demissões em massa hoje devem ser muito mais abatidas, porque você não está só cerceando a renda atual daquele trabalhador, mas cerceando o acesso futuro a uma aposentadoria. Então, eu tenho que brigar para aquele trabalhador ficar naquele trabalho, para que ele tenha acesso futuro à sua aposentadoria. Porque o que ele ia conseguir daqui 2 anos, só vai conseguir daqui 4, daqui 5. Então, eu preciso. Aquela norma que vinha nas convenções coletivas de estabilidade tem que ser aumentada. 2 anos, 1 ano que tem uma e outra convenção coletiva, não está atingindo mais nada, tem que ser aumentada. Eu tenho que começar a colocar na convenção coletiva a estabilidade. O STF julgou, alguns meses atrás, a questão da convenção que tratava sobre a dispensa discriminatória. Então, de fato, está liberado, pode dispensar por qualquer motivo. É hora do sindicato falar, não vai dispensar. Eu quero estabilidade de 5 anos. Quem tem mais de 10 anos na empresa, mais de 5 anos, vai ter, porque eu tenho que pensar que eu tenho que assegurar mercado de trabalho para essa pessoa, senão essa pessoa não vai conseguir se aposentar. É esse o trabalho que os sindicatos podem fazer. É esse o trabalho que eles podem fazer. Buscar a documentação correta, ajudar os trabalhadores na busca dos PPPs, não dá mais para pedir para o trabalhador se vire sozinho. Começar a estudar, nem que tiver que ajuizar ação coletiva de insalubridade, de periculosidade, isso impacta no benefício do futuro do trabalhador. Começar a atuar na análise, na fiscalização do meio ambiente do trabalho, do adoecimento desses trabalhadores, que vai impactar também na sua aposentadoria, porque se ele afasta ou se ele aposenta por invalidez em doença decorrente de trabalho ou acidente, o valor do benefício é maior. Então, ele tem que ajudar, ele tem que olhar com esses olhos. Não dá mais para olhar só com os olhos do direito do trabalho. Mas como que esse trabalho vai impactar no futuro desse trabalhador na sua ascensão ao benefício previdenciário. Agora, as demais organizações, é todo um movimento de luta e de construção, como eu tinha falado, de uma reforma efetiva que, de fato, assegure os direitos, ou reforme naquilo que seja essencial para melhorar e não para retirar direitos. E aí tem tantas instituições que estudam o direito previdenciário, tem vários institutos, instituto um do qual eu até participo, que é o IEPREV, que tem feito uma luta no STF. A gente teve essa vitória da revisão da vida toda, e essa luta os advogados previdenciaristas devem há muito aos advogados que atuam nesse instituto, que está lá brigando pela revisão da vida toda, que vai ser uma vitória muito significativa para os trabalhadores que foram prejudicados diante do novo cálculo trazido pelo governo Fernando Henrique quando institui o fator previdenciário. É fazer a briga, é fazer a militância. A gente não pode se conformar com o que está posto.
É como se o que fosse, olha, o que foi posto é isso, aceita e tá bom. Não, eu não aceito e me oponho. A gente não teve a greve contra a paralisação, né? Contra não, uma greve, ou uns vão chamar de paralisação contra a privatização do metrô. A gente está precisando de greves de paralisação para a retomada de direitos que foram retirados diante dessa emenda constitucional 103. A gente está precisando de movimentos, de atuações, para que se faça valer um pouco do direito que está vigente aí, estão querendo, e para que se construa, para que se reforme, de fato, uma legislação previdenciária que assegure direito, assegure acesso ao benefício previdenciário. E não que distancie, não que retire. Porque se a gente pensar nessa forma de cálculo que eu falei, é mais uma retirada. Uma concessão, mas uma concessão muito significante. Então, talvez todos esses movimentos a gente precisa começar a atuar, precisa começar a ir para a rua de uma forma a se fazer valer a nossa voz. A gente está no governo das ruas, não estamos? Então, eu acho que talvez seja esse momento. Legal, Daniele. Muito boa aí a conversa contigo sobre os impactos dessa última reforma, entre aspas, né, como você está fazendo questão aqui de frisar, né? Na verdade, dessa deforma, né? Dessa deformação dos direitos dos trabalhadores, esse ataque, né, sistemático que a gente vem sofrendo e que nesse caso da Previdência aconteceu em 2019, já sob o governo Bolsonaro, com apoio do Rodrigo Maia, que era o presidente da Câmara dos Deputados na época. Então, eu acho que essa conversa foi muito boa e, como você bem pontuou, a retomada de direitos ela só vai se dar por um processo de luta, né? Não há outro caminho para a classe trabalhadora a não ser esse, o da luta e o da organização. Você quer falar mais alguma coisa para a gente encerrar a nossa entrevista? Renata, eu só vou agradecer a oportunidade de estar aqui dialogando com esse tema, que eu acho que é necessário. A gente tem ouvido falar muito da revogação da reforma trabalhista, né? Eu também atuo no direito do trabalho e eu vejo que a questão da Previdência tem sido, assim, reservada só de fato quem nela atua, né? Com os advogados e advogadas da área da Previdência, os servidores que estão ali fazendo a luta ali por condições de trabalho. A gente tem que lembrar que a greve de 2021, 2022, não sei, teve uma greve longa aí dos servidores, e uma das pautas deles não era só o salarial, era condições de trabalho que estavam sendo cada vez mais precarizadas, né? Mas eu acho que essa questão da Previdência, ela tem que vir mais para o debate, ela tem que estar mais presente, a gente tem que expor mais qual é o resultado da emenda constitucional 103. O que de fato passou a valer a partir da emenda constitucional 103 e o quanto que se perdeu a partir da emenda constitucional 103. Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar participando aqui desse diálogo com você e de estar tratando desse tema. Obrigada mesmo. Bom, nós vamos encerrando aqui esse episódio do podcast. A gente quer agradecer a Daniele Monteiro, advogada previdenciária, militante de esquerda, que veio contribuir com a gente nessa discussão, e também agradecer ao Augusto, que ficou aí na parte técnica, e até a próxima.